E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre os 10 melhores níveis dos Backrooms pra se viver. Essa lista vai funcionar da seguinte forma: vamos do pior pro melhor. O primeiro nível que vai aparecer aqui é bom pra se viver, e conforme for passando, os níveis vão melhorando cada vez mais, sendo o último da lista o que eu julguei sendo o melhor de todos. Mas já adianto, essa lista foi extremamente difícil, porque todos os 10 níveis que estão nela são bons pra se viver, então foi difícil classificar qual tá em cima de qual. E essa lista também levará muito em conta os meus gostos pessoais. Então eu quero ver vocês comentando depois de ver o vídeo a ordem que vocês colocariam, do pior pro melhor, já que certamente muitos de vocês terão visões e gostos diferentes dos meus. Além disso, se você caiu aqui de paraquedas, meu canal é focado em Backrooms. Tem um vídeo explicando mais de 200 níveis, e todos os 10 níveis que estão nessa lista são níveis que eu já fiz vídeo explicando aqui no canal. Então depois que você terminar de ver esse vídeo aqui, você pode ir nos vídeos principais em que eu explico o nível com mais detalhes. E esse vídeo demorou a sair, porque demorou para eu conseguir reunir 10 níveis que dá para viver de boa. Eu acho que até 3 meses atrás eu não tinha feito 10 níveis ainda que são tão bons para se viver. Mas agora que temos, chegou a hora. E em 10º lugar nessa lista, temos o nível 369. Esse nível tem dificuldade habitável, o que mostra que ele é habitável. Esse nível é uma sequência de salas bizarras com uma flora elegante. O design desse nível é meio bizarro quando você olha, porque são lugares que parecem ser feitos pelo ser humano e que não deveriam ter flores como um estacionamento, mas são cheias dela. Esse nível não possui nenhuma entidade. Frutas e vegetais podem ser encontrados pelo nível para serem consumidos. E os sprinklers soltam uma água que é composta por nutrientes o suficiente, capaz de fazer o andarilho conseguir se alimentar apenas bebendo ela. O nível é descrito como relaxante, e por não ter perigos e ter alimentação consistente, é um nível que se pode residir. Porém, esse nível tem uma questão: ele é um nível que isola. Você nunca poderá achar outra pessoa dentro desse lugar, o que pode ser um problema e pode não ser um problema. Futuramente nessa lista vão ter níveis que não isolam, mas que é muito difícil de você achar outras pessoas nele, o que acaba dando no mesmo. E de certa forma, em um nível que não dá pra você achar ninguém, não dá pra nenhuma pessoa fazer mal a você também, já que pessoas nos Backrooms também podem ser perigosas. Então pode ser uma vantagem esse lugar aqui, caso você não queira achar ninguém, mas pode ser uma desvantagem caso você não esteja viajando sozinho e queira um lugar pra viver com outra pessoa ou com um grupinho. Mas eu coloco esse nível em 10º lugar porque eu acho que esse nível entrega pouco em relação a entretenimento e culinária, e eu gosto de culinária e entretenimento, e não tem muito o que fazer nesse nível. E as comidas que esse nível entrega, frutas e verduras que você acha por aí, verduras em geral eu não como puro, frutas sim, mas pô, ficar só comendo fruta, sabe, e bebendo água de sprinkler não parece ser tão interessante. Eu vou sentir falta de comer uns lanches, sabe, mas besteira. Dá pra trazer comida de fora do nível pra cá e ficar de boa dentro do nível? Até dá, mas a questão principal eu acho que é o entretenimento. Não tem muito mesmo o que fazer nesse nível. E depois dá uma olhada no meu vídeo completo explicando esse nível aqui. Em 9º lugar, nível 98. O nível 98 é um restaurante que fica em uma rua bizarra. Ao entrar no nível, você se encontrará em uma rua à noite. Mas relaxa, não tem nada nessa rua. Mas nessa rua, você pode achar um restaurante, que é a área principal do nível. Lá tem algumas colônias de pessoas que resolveram residir no nível. Sendo um restaurante e tendo colônias, certamente tem comida lá, mas não é especificada que tipo de comida. A imagem do nível mostra que tem TVs lá, então é uma forma de entretenimento. Até tem entidades que se manifestam dentro do nível, mas elas se manifestam sentadas em mesas. Mas ao se aproximar delas, elas somem, então elas não demonstram nenhuma ameaça. Geralmente restaurantes têm bancos acolchoados, o que pode servir de cama, mesmo que não seja das mais confortáveis. E como eu disse, o nível dessa lista vão melhorando conforme for passando. E eu joguei esse como 9º lugar, porque dá pra viver lá? Dá. Tem tudo? Tem. Mas ainda assim, tem opções melhores. E eu já acho ele melhor do que o nível 369, porque aqui tem TV, o que já é um entretenimento a mais, e parece também que a variedade de comida é maior, já que é um restaurante. No meu vídeo que eu explico o nível 98, eu falo alguns bons motivos pra não se viver nesse nível, mas esses motivos hoje em dia foram por água abaixo, pela existência das Warp Berries, que são morangos plantados no nível 10, que quando você come, você automaticamente, independente de onde esteja nos Backrooms, você é teleportado de volta ao nível 10. Então ele resolve os problemas que eu via no nível 98, que era só ter saídas que levam a níveis ruins. Então se você quisesse sair do nível, você iria cair em uns níveis estranhos. Porém, com as Warp Berries, que eu acho que todo mundo que dentro dos Backrooms deveria ter, esses problemas de saída não são mais um problema. E se quiser saber mais detalhes, depois dá uma olhada no
meu vídeo explicando o nível 98. E em oitavo lugar, nível 906. O nível 906 é uma biblioteca de entidades, lá só tem a Blunt, que até onde sabemos é uma entidade amigável. E ela irá te tratar bem enquanto você estiver no nível. Ela até cozinha pra você, te oferece quartos pra se hospedar, caso você esteja ferido, ela também te trata. Sendo uma biblioteca, tem muitos livros pra se entreter, caso você seja fã de leitura. E tem a própria Blunt, que aparentemente gosta muito de conversar. Porém, esse nível tem alguns mistérios que ainda não foram bem explicados. Mas a questão é que esses mistérios ainda estão bem ambíguos. Não sabemos se é só um mal entendido, rumores, ou se realmente é tudo verdade, e esse nível é um tanto suspeito. Mas sendo tudo apenas um mal entendido, tudo indica que esse nível é um bom nível para se viver, ou pelo menos para se visitar. Talvez você possa pegar uns livros e levar para outro nível para poder se entreter nesse outro nível. O que, caso você seja fã de leitura, pode ser o suficiente para melhorar a sua estadia no nível 369, já que não tem nada para fazer lá, você leva uns livros e você pode conseguir se entreter lá mesmo. Esse nível está em oitavo por causa dessas questões suspeitas, mas esse nível é mais aconchegante que o nível 98, já que tem quartos em que a Blunt consegue customizar para você e não só bancos acolchoados no restaurante, e tem mais comidas do que o nível 369. E a presença da Blunt em si tem várias vantagens, como poder conversar com alguém que não é uma pessoa, e dependendo da situação, talvez seja melhor não estar conversando com uma pessoa e sim com uma entidade. É dito na wiki que refeições completas podem ser feitas no nível, o que já dá um ponto acima do nível 98, já que no nível 98 não é especificado o que o restaurante oferece. E temos mais relatos de pessoas que vieram a esse nível aqui e saíram satisfeitas do que no nível 98. Eu particularmente não gosto de ler livros, mas acho melhor aqui do que um lugar que não tem nada tipo nível 369. E outra questão também é que a gente nem sabe o que passa nas TVs do nível 98, então pode ser um saco lá também. Então coloque esse nível aqui um pouco acima. E depois dá uma olhada no meu vídeo completo explicando o nível 906 para entender os mistérios que eu comentei. E em sétimo lugar, nível 303. Esse nível é dificuldade habitável, e esses níveis geralmente são habitáveis. Esse nível é bem esquisito. Ele é um grande oceano, mas a água desse oceano é sólida, então você pode andar por ela, mas ela também não é gelo. Enfim, por esse mar você encontra ilhas, que são perfeitas para se viver, pois os animais nessas ilhas são totalmente amigáveis com humanos, o que faz você poder domesticar qualquer animal dentro do nível. Então se o seu sonho era domesticar uma onça, aqui você pode, sem o perigo dela comer a sua cabeça. Você pode encontrar facilmente frutas por aí, dando em árvores e tudo mais, sem falar que elas crescem absurdamente rápido, dando um suprimento de comida infinito e consistente. Água de amêndoas também tem em abundância em lagos pelo nível. Esse nível tá em sétimo porque eu sinto que ele é mais relaxante do que o nível 906, além de que ele não tem as questões sus que aquele nível tem. A variedade de frutas aqui também parece ser maior do que a do nível 369, e certamente é um solo fértil para você plantar até outras coisas de outros níveis. E tem animais legais também. Acho que tem menos variedade de comida do que o nível 98 e o nível 906, mas ainda assim, esse nível aqui tem muitas pessoas vivendo, então certamente, como no nível 11, tem pessoas aqui comercializando outros tipos de comida, trazendo comida de outro nível e vendendo, muito provavelmente. E de qualquer forma você pode trazer essa comida de outros níveis também. E esse nível aqui é um nível bem natural, com fauna, flora, e eu gostaria de dar uma olhada por aí pra ver o que tem de interessante pra fazer, pra estudar e pra explorar, o que é um ponto a mais ao nível 906, já que eu gosto de biologia, mas eu não gosto de leitura, então tem mais entretenimento. E provavelmente também tem pessoas construindo casas nesse nível aqui, então você pode provavelmente conseguir um grupinho pra construir uma casa pra você e você morar por lá. Você não precisa só ficar no meio do mato, mesmo que se você quiser não vai ter nenhum problema. Porém eu confesso que não conheço nenhum dos níveis que servem de entrada pra cá. Tô analisando isso daqui sem pensar muito nisso. E dá uma olhada no meu vídeo completo explicando esse nível aqui pra saber mais detalhes. E em sexto lugar, nível 6.1. Em sexto lugar tem que falar devagar, porque senão dá problema. O nível 6.1 é um subnível do nível 6 e são uma sequência de lanchonetes, bares e restaurantes. Ele é facilmente acessado pelo nível 11 e sendo lanchonetes, bares e restaurantes, é um nível que tem muita comida disponível. Provavelmente é um dos níveis dos backrooms com a maior quantidade de comida disponível, o que dá a ele muitos pontos. Além disso, existem muitas pessoas no nível 6.1, então dificilmente você estará sozinho, e isso pra mim é de certa forma um sinônimo de segurança. Você está mais seguro em uma rua que tem movimentação ou em uma rua vazia, entende? Claro, se a rua estiver literalmente vazia, se não tem ninguém, tá tudo bem lá, mas tô falando de uma rua vazia que pode aparecer alguém lá, aí dificou. Em lugares com pessoas o suficiente, tem observadores o suficiente, o que impede de muita gente de fazer algo contra você, porque tem muita gente olhando, né? Enfim, tô dizendo isso porque no vídeo do nível 6.1 vemos sobre a Guilda de Muitos, um grupo de entidades do nível 6.1 e nível 6 que podem se
disfarçar de pessoas. Isso torna o nível 6.1 suspeito, pois algumas pessoas podem não ser pessoas mesmo. Mas, com o nível sendo movimentado, essas entidades não iriam se revelar no meio de uma galera, já que o objetivo delas é justamente se esconderem. E seria mais fácil para essas entidades irem caçar no nível 6, onde é tudo escuro, e não na luz do dia, podendo estragar o seu disfarce no nível 6.1, onde tem muita gente olhando. Sem falar que o nível 6.1 também tem muitos agentes do Meg armados. Então o nível 6.1 tem essas questões das entidades, mas ao mesmo tempo, por ser movimentado, por ter guardas armados, esse problema pode ser bem minimizado. Esse nível aqui eu acho que muita gente colocaria mais alto, mas eu não, porque eu não confio nessas entidades que estão por aí. Acho que o nível 6.1 é um nível mais pra você entrar, pegar um monte de recurso, um monte de comida, sair e aí sim levar pra um nível que você acha melhor de morar. Eu acho que o nível 6.1 é menos sus do que o nível 906, já que por enquanto eu não vi muito a fundo as questões do nível 906, já que o nível 6.1 a gente conhece exatamente as ameaças, então eu acho ele menos mal, mas certamente eu usaria esse nível aqui mais pra pegar recursos pra levar pra outro nível. E depois dá uma olhada no meu vídeo explicando o nível 6.1. E em quinto lugar, o nível 10. O nível 10 é um campo de trigo. As únicas entidades no nível são minhocas, que são possíveis de achar no subsolo. O nível 10 em específico, eu me questionei se eu colocava nessa lista, porque ele tem muitos contras, mas analisando um pouco mais fundo, percebi que ele é um ótimo nível sim, por outros motivos. Os contras deles são simples. Não tem comida no nível, e o trigo que tem no nível não tem nutrientes algum, o que não é bom para ser consumido, não dá pra viver só disso. E também, como a gente viu no meu vídeo explicando esse nível aqui, tem suspeita dele até ser tóxico. Então ele tem bons contras. Agora, ele também tem vários outros prós. Primeiro, as Orb Berries são plantadas nesse nível aqui. Os morangos que quando você come, você teleporta de volta pro nível 10, independente de onde esteja. Então isso torna no nível 10 um ponto que você vai voltar sempre, tanto para conseguir mais Orb Berries, quanto porque as Orb Berries vão te trazer pra cá. Então é conveniente fazer uma casa aqui, já que você sempre estará aqui de novo. O problema do trigo pode ser facilmente resolvido, é só não comer. E o problema de não ter alimentos aqui também é facilmente resolvido pelo fato de que o nível 11 está logo do lado. Então você pode ir lá, comprar e voltar. Ou até você pode andar um pouquinho mais, ir até o nível 11 e ir no nível 6.1, que são caminhos totalmente conectados e consistentes. E do nível 6.1 você traz um monte de comida pro nível 10. Além disso, a partir do nível 10 você pode ir pro nível 469, que, spoiler, é um dos níveis dessa lista aqui. E as entradas e saídas pelo nível 469 e do nível 10 são totalmente consistentes, principalmente por causa das Orb Berries. E lá no nível 469 você também pode conseguir muitos lanches, água e muita coisa pra fazer e trazer de volta pra sua casa no nível 10. A comida não é um problema quando você tem várias opções pra trazer comida pra cá. Além disso, o nível 10 é repleto de casas por aí, onde você pode reivindicar uma e lá estocar seus alimentos. Então eu vejo o nível 10 como sendo um ótimo ponto pra se viver, justamente por todas essas questões. No próprio vídeo do nível 10 que eu fiz, temos uma breve discussão sobre se vale a pena fazer bases no nível, justamente por estar tão próximo do nível 11. Se tá tão próximo do nível 11, por que não fica no nível 11 logo? O Meg, por exemplo, não faz base no nível 10 porque o nível 11 tá logo do lado, então eles fazem a base no nível 11 e só vem no nível 10 quando quiserem pegar alguma coisa. E o primeiro motivo pra eu achar o nível 10 melhor do que o nível 11 é tudo que eu expliquei agora. E o segundo é porque o nível 11 não é tão seguro quanto achamos. E eu tenho um vídeo inteiro falando sobre isso. Porém, o nível 10 tem umas questões similares ao nível 369. Ele não isola, mas já foi dito na wiki que quase ninguém vive aqui. Então, mesmo o nível não isolando, você vai ter pouca possibilidade de achar alguém aqui. Porém, caso você esteja viajando em dupla ou trio, você vai conseguir fazer uma base aqui, em dupla ou trio, que você não conseguiria fazer no nível 369, já que o nível isola. E cara, daqui do nível 10 pra frente na lista, são níveis que eu acho muito difícil de colocar qual está acima de qual, porque são todos níveis muito bons mesmo. O nível 10 tá aqui e já tem ótimos motivos pra ficar por aqui, e os próximos tem só mais ainda. De qualquer forma, recomendo você ver o meu vídeo explicando o nível 10 depois também. E em quarto lugar, o nível 469. O nível 469 são os campos Blue Bonnet. É um nível de dificuldade 0, desprovido de entidades, o que já é um ótimo começo para se morar. Nesse nível, existem campos com flores Blue Bonnet e uma estrada que corta o nível. É possível encontrar por todo o nível carros abandonados. Nesses carros, recursos spawnam dentro deles, como água, lanches embalados, bebidas engarrafadas, consoles de jogos portáteis, tocadores de música, CDs de música e até roupas. É um bom nível para você buscar coisas para comer e beber, e ainda você pode achar itens de entretenimentos muito interessantes, como consoles, música e até roupas, caso você queira meter o estilo nos backrooms. Mesmo que você não queira morar nesse nível, mesmo sendo um nível de dificuldade 0, é um nível interessantíssimo para buscar itens em geral, e acredito que os itens encontrados nos carros não se limitam a apenas essas coisas citadas. Então você
você pode achar diversas coisas lá. E eu acho isso pessoalmente divertido. Imagina, você anda livremente pelo nível, buscando carros, e sempre que achar um, é uma caixinha de surpresas. Você pode achar qualquer coisa interessante e sair catando por aí várias coisas. Então é um nível divertidíssimo. Uma desvantagem que eu diria que pode ter nesse nível aqui seria essas questões de entradas e saídas. O método de sair desse nível é inconsistente e leva você para vários níveis aleatórios. Dois desses níveis que levam são o nível 10 e 369, que são níveis que a gente já sabe que é de boa, que estão na lista e que eu já fiz aqui no canal. Agora, os dois outros níveis que você pode parar, eu não conheço. Então não sei se são seguros. À primeira vista, isso pode parecer que não vale a pena vir pro nível. Mas, já que temos as questões das Warp Berries, que vão te levar sempre pro nível 10, esse problema é totalmente minimizado. Até porque você muito provavelmente vai entrar nesse nível aqui a partir do nível 10. Então, você já vai vir de lá, você já traz Warp Berries. Isso torna uma entrada muito consistente pelo nível 10 e uma saída muito consistente para o nível 10 também. Você só vem e sai. E esse nível está em terceiro lugar porque eu gosto muito do conceito da caixinha de surpresas. Imagina que legal poder encontrar qualquer coisa por aí. Eu ia passar muito tempo viajando por esse nível buscando coisas legais. E dá facilmente para revidir aqui. Eu usaria para pegar mais coisas e sair, mas dá facilmente para revidir aqui. E depois dá uma olhada no vídeo completo explicando o nível 469. E em terceiro lugar, o nível 86. Top 3? Por essa vocês não deviam estar esperando. O nível 86 também é dificuldade 0, desprovido de entidades, o que é um ótimo sinal. O nível é um edifício de escritórios, com alguns vários andares. Nesse nível, por ser um escritório, você pode achar vários computadores. Alguns não funcionam, mas outros estão totalmente funcionais e têm acesso à internet, o que é um ótimo entretenimento. No lobby do nível, você encontra um restaurante, que não é muito bem especificado na wiki como funciona. Tudo o que sabemos é que tem facelings atendendo. Alguns simplesmente andam por lá, mas todos são pacíficos. Mas sendo um restaurante e tendo atendentes, se presume que tenha comida disponível, lógico. Até porque usam esse lugar como fonte de recursos. Eu sei que o nível é dito como desprovido de entidades, mas tem os facelings. Mas enfim, esse é o ponto menos relevante da questão, já que as entidades são totalmente pacíficas. Tanto o restaurante quanto os computadores com internet, você já acha no térreo. Nem precisa pegar os elevadores para ir para os andares superiores. Mas caso você pegue para subir, você vai achar outras coisas interessantes também, como áreas de lazer que podem ter outros tipos de entretenimento além da internet. Tem uma galeria de arte também no nível para dar uma olhada, enfim. A única questão desse nível é que você tem que ter cuidado para não ir ao andar 14, pois lá existe um grupo de pessoas esquisitas que não são amigáveis. Eu particularmente, se viesse para esse nível, sequer pegaria o elevador para subir para os andares superiores, já que os meus entretenimentos principais já estão aqui embaixo, comida e internet. As galerias de arte e áreas de lazer lá de cima não me chamam tanta atenção. Só no lobby do nível já tem tudo que eu preciso. E também evitaria acidentes de eu sem querer ir parar no andar 14. Esse nível tá tão alto na lista porque ele tem lugares o suficiente para você montar uma casinha. Tem vários andares, você pode montar sua casa em um dos andares, em uma área específica de um dos andares. É um prédio de escritórios, tem muito espaço. E o pessoal do andar 14 não te encheu o saco se você não encher o saco deles também. É só não ir lá. E quando vê eles no térreo pegando comida lá no restaurante, é só não falar com eles. Tem restaurante servindo, você nem precisa cozinhar, tem internet à vontade. E acho que as principais vantagens dele é que ele tá ligado ao nível 11, que tá ligado ao nível 6.1. O que também, se você acha que já não tem recursos suficiente nesse nível aqui, você pode ir no nível 6.1, pegar coisa lá e trazer pra cá com muita facilidade. É até mais rápido do que o nível 10, porque o nível 10 é um pouco mais longe do nível 11 do que o nível 86 é. O nível 86 e o nível 6.1 são só prédios do nível 11, sabe? E o nível 10 tem que caminhar um pouco mais pra chegar nos campos. Então tá até mais perto. Ele só acaba ficando mais longe do nível 469, mas não é um problema tão gigantesco. Eu julgo ele como sendo mais aconchegante do que o nível 10 e o nível 469, já que não são ao ar livre, é um lugar fechado e o lugar parece muito tranquilo. E em segundo lugar, top 2, nível 290. Esse nível é dificuldade 0, também não tem entidades. E esse nível é um cinema infinito. E cara, eu não sei vocês, mas eu particularmente sinto uma sensação muito reconfortante quando eu ando por áreas de cinema. Tipo, sabe as áreas antes de entrar efetivamente na sala de cinema? Os caminhos entre os cinemas? Sei lá, essas áreas por algum motivo me passam uma sensação interessante. Parece um lugar muito confortável, não sei explicar. Vocês também sentem isso? Enfim, além dessas questões, que talvez sejam algo pessoal meu, é possível achar pipoca e salgadinhos espalhados pelo nível para consumir. E eu sou muito fã de pipoca e salgadinhos. Muito. E o nível 290 provavelmente tem o melhor de todos os entretenimentos dentro dos backrooms. É um cinema, é um lugar de entretenimento. Porém, o nível consegue fazer além. Você pode entrar em sala de cinema à vontade e ver filmes à vontade. Porém, os filmes nesse nível serão modificados de alguma maneira. Ou seja, você pode entrar em uma sala e estar passando Dragon Ball Evolution, aquele filme que é incrível de Dragon
Dragon Ball. Mas, como o nível passa versões modificadas desses níveis, você pode ver um Dragon Ball Evolution bom, ou um ainda pior, ou uma versão de comédia, ou uma versão de terror, e todas as opções parecem muito interessantes. Então, o entretenimento nesse nível certamente é um ponto absolutamente forte. Eu, particularmente, acho melhor assistir filmes ruins, mas com amigos, do que assistir filmes bons com amigos ou sozinho. Porque um filme ruim torna a experiência de você ver com amigos algo muito mais legal, porque você zoa o filme, você se diverte com ele ser ruim. E esse nível parece o ápice disso. E cara, segundo lugar, esse nível aqui é muito pessoal pra mim. Como eu disse no próprio vídeo do nível 290, e também demonstrei aqui, eu adoro esse nível aqui pessoalmente. O nível é um cinema, e cinema me pega. Eu adoro esse ambiente, eu adoro pipoca de cinema, eu adoro salgadinho, eu adoro ver filme tosco. Então esse nível apela pra várias questões extremamente pessoais pra mim. Ele toca em muitos pontos que me agradam pessoalmente. Ele não tem todas as vantagens que os níveis anteriores da lista têm, mas ainda assim, eu adoraria entrar nesse nível. Certamente seria uma das minhas escolhas pra dar um rolê com os amigos nos backrooms, ou até pra morar mesmo. É um lugar aconchegante. Então é por isso que esse nível está tão alto na minha lista, porque é um nível que me pega pessoalmente. O único chato desse nível aqui são as entradas pra esse nível, que não são simples. Então isso complica tudo. Mas não é só por isso que ele não está em primeiro lugar. Ele também não está em primeiro lugar, porque o primeiro lugar pega todas as vantagens dos níveis anteriores dessa lista e eleva à máxima potência. É quase o nível perfeito. E cara, dá uma olhada no meu vídeo completo explicando o nível 290, porque lá tem exemplos dos filmes que já foram vistos passando e as mudanças desses filmes, e é muito legal. Eu achei a parte mais divertida da Wiki. E em primeiríssimo lugar, nível 48. Mas mixe-se, cadê o nível 11? Cadê o nível 984? Assista o vídeo até o final que você verá. O nível 48 é habitável, o que diz que ele é habitável. O nível é uma praia. As entidades do nível são todas animais, porém com diferenças gigantescas pros das Frontiers, tipo uma pantera, mas ela é cor-de-rosa. Esses animais também são pacíficos em geral. Também tem comida consistente, frutas, principalmente, que também tem diferenças gigantescas para as da nossa realidade. Porém, essas frutas têm vantagens em relação às frutas do nível 303, porque aqui essas frutas são totalmente diferentes. Você não vai comer só uma banana, que você já tá acostumado. Tu vai comer uma banana azul que tem gosto de, sei lá, não sei, eu fiquei um tempo pensando aqui, mas não veio nada na mente. Até porque você não sabe, as frutas aqui nesse nível são totalmente modificadas, assim como os animais. Então elas podem ter gostos completamente inesperados. E isso torna um lugar muito interessante para você experimentar coisas. Você pode achar novos ingredientes que não existem no mundo real. Então pra culinária é muito interessante. E não é só mais do mesmo relacionado a frutas. Não é só vai comer a mesma fruta, igual no nível 303. E além disso, tem muitas plantas comestíveis aqui também, o que também podem ser outros ingredientes muito interessantes pra culinária. O nível está sempre em pôr do sol, o que eu acho particularmente muito relaxante. Não tem um solzão na sua cara, nem tá à noite super escuro, vai estar um clima agradável. Ao longo da praia é possível achar casas e hotéis, todos luxuosos, é dito. Dá pra você residir neles, tem móveis atuais e tem até ar-condicionado. É um dos meus níveis favoritos dos backrooms, sempre foi. E está em primeiro lugar, porque esse nível tem todas as vantagens do nível 10, mas com muitos mais coisas no ambiente. As casas de hotéis, sendo luxuosas e modernas, dão um pau nas casas do nível 10. Tem animais super legais e interessantes, parecido com o nível 303, porém tudo é muito mais exótico, diferente e maluco, o que gera uma exploração muito mais interessante do que a do nível 303. Caso falte comida, só tem as frutas e as plantas, eu quero trazer coisa de fora. Como é que traz pra cá? Muito fácil também. Pra sair do nível é só ter as Warp Berries, muito simples, você vai pro nível 10. Do nível 10 você vai pro nível 11, e no nível 11 você pode pegar comida no próprio nível 11, comprando dos moradores de lá. Você pode pegar comida no nível 6.1, no nível 86, e depois você volta pro nível 11. Que no nível 11 existe uma saída consistente que leva pro nível 48 facilmente. Então você pode facilmente trazer todos os recursos que você pegou nesses níveis pro nível 48 à vontade. Ou seja, tem vantagens maiores do que do nível 10. Imagina morar numa casa luxuosa com todas as comidas que você quiser do nível 6.1, por exemplo, com um clima agradável, uma praiazinha bonita, com frutas exóticas para se experimentar, plantas que você pode comer e achar interessante também. Pô, esse nível é muito legal. Dá pra você ir pro nível 469 pelo nível 10, buscar um monte de entretenimento lá, pegar um monte de console, pegar um monte de coisa de música, voltar pro nível 10 com Warp Berries, ir pro nível 11 e depois vir pra cá e trazendo tudo, tá ligado? Você pode ter vários consoles aqui e ficar jogando. Sem falar que você pode também pegar os computadores do nível 86 e trazer pra cá, e também tem internet. E você vai ter internet. É dito que as casas do nível são luxuosas. Se são luxuosas, tem internet. Então se você trazer um computador,
vai funcionar. É muito difícil que não funcione. É dito que o lugar é luxuoso, tem ar-condicionado, não vai ter Wi-Fi? Você pode montar tudo nesse lugar. Em uma casa luxuosa com ar-condicionado. Tô me repetindo já? Acho que já tô me repetindo, mas vocês estão entendendo. É muito interessante. O nível 290 é legal? É muito legal. Mas ainda assim, eu acho que após um tempo você ficando lá, você pode acabar enjoando. Pipoca e salgadinhos são incríveis. Os filmes são legais. Mas 24 horas por dia você pode acabar cansando. E eu gosto de estar no conforto de uma casa, sabe? E esse nível aqui tem as melhores casas de todos os backrooms pra mim. Então esse nível tem todas as vantagens dos níveis anteriores, basicamente. Então, ele é muito interessante. E pra mim, certamente, é o melhor nível pra se morar. Pelo menos por enquanto. Porque pode ser que futuramente descubram um perigo absurdo desse nível aqui que a gente não sabe. Tipo o que acontece com o nível 11. E o nível 48 também é um ótimo vídeo. Eu recomendo você assistir ele completo explicando. Já que ele é o primeiro lugar da lista. E você deve querer saber um pouco mais dos detalhes dele. E, gente, aqui no final do vídeo, vamos fazer algumas menções honrosas e explicar por que elas não estão na lista. A primeira menção honrosa é o nível 53. O nível 53 é um ótimo nível pra se viver. É literalmente uma casa normal que o porão gera comida infinita. É uma casa com comida infinita. Perfeito. Mas por que eu não coloquei ele na lista? Simples. Porque o nível 53 já tem dono. Um homem mora lá. A casa já é dele. Então você não pode morar na casa do cara. Você vai expulsar o cara da casa? Você vai se casar com o cara? Como é que você vai fazer pra morar? A casa já é dele. Você vai matar o cara? Isso não vai ser legal. O Meg vai ficar atrás de você. Sem falar que eles sabem exatamente onde é que é a casa do cara. Então eles vão lá. Então ele sendo dono, não dá pra viver lá. Por isso eu não coloquei na lista. Outra menção honrosa é o nível 11. E alguns podem estar se questionando, por que ele não tá na lista, cara? Não tá na lista porque ele não é seguro como parece. Tem vários problemas. E eu te recomendo 2 vídeos pra você entender melhor sobre isso. O primeiro vídeo é a falsa segurança do nível 11. Um vídeo que eu fiz pra explicar principalmente sobre os problemas do nível 11. E o segundo vídeo é o nível 205, que é um nível que descobrimos outros problemas do nível 11. Mas é assim, com as questões das Warp Berries, talvez dê pra remediar. Se der algum problema no nível 11, você como uma Warp Berry mete o pé. E o nível 6.1 tá na lista, que ele também tem vários problemas. Então por que o nível 11 não tá na lista? Já que eles têm problemas similares. Bom, eu não coloquei o nível 11 na lista também, porque senti que os outros níveis tinham algo a mais a oferecer em questão de entretenimento pro vídeo. Todo mundo conhece o nível 11, então ele estar na lista seria previsível. E todo mundo pularia a parte em que eu iria explicar os motivos para viver no nível 11, porque todo mundo já sabe. Então seria basicamente um trecho inútil do vídeo. Mas, a nível de curiosidade, eu colocaria o nível 11 no mesmo patamar do nível 6.1 nessa lista. Eles meio que ficam empatados ali pra mim, já que o nível 6.1 tem essas questões de entidades que é um pouco chato de lidar e dá um pouco de medo de estar no nível 6.1, e o nível 11 tem aquelas ameaças que a gente já sabe. Então pra mim eles meio que têm o mesmo nível aí de sus. E eu ainda acho que tem níveis muito melhores pra se viver do que o nível 11. E assim como o nível 6.1, ele é mais um nível de transição. Vale a pena passar por ele pra pegar recursos e voltar pra um nível melhor. Outra menção honrosa é o nível 974. Ele também não tá na lista, pois no próprio vídeo desse nível eu explico um ótimo motivo pra não morar nesse nível. Mas explicando melhor aqui, um pouco por cima também, mas depois recomendo você ver o vídeo completo do nível 964. O nível 964 tem o mesmo tamanho e as mesmas questões do nível 53. É uma casa, não é infinita e tem comida infinita lá. Só que o nível 964 tem algo que o nível 53 não tem, que é o fato de que qualquer pessoa pode entrar no nível 964 a qualquer momento. O nível 53, se o dono fecha a porta, ninguém entra. Agora, a casa do nível 964 é pública. Você pode estar morando lá e do nada aparecer alguém no meio da sua sala e fazer o que quiser. Imagina viver em uma casa que qualquer um pode entrar a qualquer momento. Imagina você viver em uma casa que fica no meio de uma rua, essa rua é super movimentada e a casa não tem nem porta nem tranca. Você viveria nessa casa? Essa é a questão. Ai, mas aqui ele te protege. Não. Pare. Por isso eu não considero o nível 964 nem perto de um dos níveis para se viver. Mesmo sendo uma casa segura, com uma entidade dócil e com alimentos infinitos, ela ainda assim tem perigo das pessoas que podem entrar lá a qualquer momento. E ninguém vai te proteger. Ah, mas outro motivo para não viver lá é que se você ficar muito tempo na casa, aquele se torna hostil. Não. Pare. Outra menção honrosa é o nível 27, que é um nível de fácil acesso pelo nível 11. Ele é uma fonte termal, basicamente, proporcionando banhos quentinhos e aconchegantes. E a água do nível tem um efeito até curativo e calmante. Mas é isso. É uma fonte termal e ela é pública também. Sempre tem pessoas do nível 11 indo lá tomar banho. Então é um nível de passagem também. Não é um nível que você vai viver lá, mas é uma menção honrosa pra ir dar um rolê lá. É um dos bons níveis pra dar uma volta. Além disso, tiveram níveis que eu me questionei se eu colocava nessa lista, mas desisti porque o nível tinha alguns
alguma ameaça de entidades mais chatas do que os níveis dessa lista que tem algumas ameaças de entidades. Tipo a questão do nível 6.1, por exemplo. O nível 6.1 é bom demais em relação à comida, provavelmente sendo dos níveis dos backrooms que tem mais comida, então mesmo com a questão das entidades, eu não podia não colocar ele na lista. Agora, esses outros níveis eu não coloquei porque as ameaças de entidades eram ainda piores do que do nível 6.1 e não tinham tantas recompensas quanto o nível 6.1. Esses níveis, por exemplo, são os níveis 283 ou o nível 31. Tem bastante comida lá, bem interessante, é aconchegante, mas possui entidades e bem perigosas e até áreas perigosas. Então por isso eu não coloquei na lista. E comenta aí, eu moraria aqui? Se você assistiu o vídeo até aqui pra eu saber quem assiste o vídeo até o final. E faz outro comentário falando o que você mudaria nessa lista. Se faltou algum nível que você conhece, qual ordem você colocaria essa lista. Porque aí fazendo 2 comentários separados, vai que o YouTube entende que esse vídeo tem mais comentários do que o normal e recomenda esse vídeo pra mais gente. E aí ele viraliza, e aí eu fico rico. E aí ficando rico eu contrato 3 editores. E aí eu passo vários vídeos pra esses editores fazerem. E aí isso faz o canal crescer mais. E aí tem mais vídeo, e aí eu fico mais rico. E aí eu contrato mais editores. E aí eu passo mais vídeo. Até um outro dia.